E o município de Alto Garça está apresentando as suas prestações de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2005 para avaliação do cumprimento de metas, né? Por isso que é obrigatório a audiência pública. No que tange os objetivos dessa audiência, todo final de mês de maio, setembro e fevereiro, nós somos obrigados a demonstrar e avaliar o cumprimento das metas quadrimestrais. É quando a sociedade, né, tem o direito de participar, de questionar. Nós temos o edital disponibilizado no site da ANM, em que vocês podem formalizar questionamento ao setor público, né, em relação às suas metas de superávit de receita, despesa, né, ou se por um acaso também haver déficit, vocês podem estar questionando a qualquer momento, né, por vias formal, né? Nós temos ali o site da prefeitura, onde tem lá o DISC, denúncia, ouvidoria, né? Então vocês podem estar informados. E o comportamento da receita, nós iremos apresentar as despesas e os limites legais. Neste momento, nós vamos falar sobre as metas da receita. A avaliação do cumprimento das metas de receita. Referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2025. Como podem verificar, a receita prevista atualizada para o município é de R$ 110.161.600. Esse valor foi a previsão inicial no orçamento fechado que foi realizado e aprovado pela Câmara de Vereadores no exercício de 2024 para o exercício de 2025. Lembrando que essa receita é uma receita líquida, né, já está deduzido o Fundeb. A receita arrecadada até o primeiro quadrimestre é de R$ 30.350.734,07. A média mensal está em torno de R$ 7.587.683,52. Ou seja, a média de receita executada né, nesse primeiro quadrimestre está em torno de 27,55%. Uma variação negativa de 4,35%, menos 4,35%. Do que estava previsto, né, porque quando a gente elabora um orçamento, a gente traça as metas fiscais, então, que a gente vai ter no primeiro quadrimestre. E lembrando que ainda não foi disponibilizado o IPTU, isso também está impactando para que esse quadro apresente negativo, menos 4,35%. Então, nas transferências correntes, né, nós temos R$ 25.343.843,32,12, ou seja, 32,28% já arrecadado em relação ao montante de 110 milhões, a cerca de 110 milhões orçado para o exercício de 2025. Receita tributária, R$ 3.154.907,16, ou seja, 19,83%. Poderia estar melhor, lógico, conforme foi já falado aqui, né, que eu mencionei, mas como não soltou ainda o IPTU, mas logo mais irão, né, disponibilizar para pagamento do IPTU. Receita patrimonial, que é aquela oriunda, né, de aplicações financeiras, 661.697,47. Lembrando que esses valores às vezes estão altos porque são oriundos de convênio que ainda estão na conta, que a prefeitura está fazendo o levantamento para poder, o que tiver recurso financeiro disponível, pagar. O que já foram executados, logo mais estão prestando conta, terão que devolver, ou então mudar o plano de trabalho e tentar solicitar para que possa, né? Contribuições 547.881,30. Essa contribuição é da iluminação pública.
né, que a gente também recebe, né, oriundo de receita lá corrente. Receita de serviços também, que são mais precisamente do DAI. Outras receitas correntes e transferência de capital. Essas são as receitas, né? Então, nós aqui estamos disponibilizando para vocês, inclusive já está até publicado aqui, eu acho que no mural da Câmara, a REO e a RGF, né, que esses dados são tirados também do nosso orçamento público, disponibilizado através da REO e da RGF. Também está no site da MM, todos os relatórios, né, que vocês podem comprovar a nossa receita. Receita tributária, né, de SSQN. Receita arrecadada por detalhamento. Então, R$1.478.938,36. Também receita do trabalho, que são aquelas retidas na fonte, né, dos trabalhadores nossos. Taxa de fiscalização, né? Esse aqui também é uma previsão, ITBI, IPTU, Imposto de Renda, outros que taxa pela prestação de serviço. As transferências do Estado, né, que entram na transferência do Estado, ICMS, IPVA, né, então também estão compostas aqui. Transferência da União também, que são FPM, ITR, também uma das estão previstas ali. E a nossa dedução para o Fundeb, né, que foi para de 4 milhões, que é uma dedução para o Fundeb. Transferência da União. A receita arrecadada por origem, FPM, 6.329.326,55. Lembrando que desse valor a gente tem que deduzir. Então nós estamos apresentando a base legal. A lei LC 176, 300 mil. Fundeb VAR, 232 mil. ITR, 206 mil. Lembrando que o ITR, o forte da receita, é no mês de setembro. Então, esse que estão a gente arrecadando agora deve ser pessoas que parcelaram, pessoas que estão pagando dívida ativa para a União, e então por isso o valor está baixo. O FEP, que é a contribuição do petróleo lá, ele só é utilizado também para dar infraestrutura, né, lá na parte do transporte, 151.637,75. Petróleo da União também, 2.423,70. Transferência fundo a fundo, SUS, 1.031.718. Atenção primária, que é o que a gente considera atenção básica. Fundo Salário e Educação, 333.489,31. FNDE TENAI, que é para merenda escolar, 89.389,50. Esse TENAI ela é para todos os segmentos da educação no município, da rede municipal. Lembrando que o prefeito, né, todas as outras gestões, sempre fizeram complementação na merenda escolar, porque esse dinheiro aí, né, a per capita, né, que eles fazem lá, não dá para custear a merenda escolar. Então vocês podem verificar até nos anos anteriores que sempre tem a complementação do município. Vigilância sanitária, 72.864 mil. Também para custear o serviço da vigilância e folha de pagamento. Prefeitura sempre complementa, porque também não dá o recurso, né, no pagamento dele. SUS Atenção Especial, 62.448. Assistência farmacêutica, olha o que vem aí, ó, né, para a gente, para poder, nesse caso aqui, que é da União, né, que foi transferido até agora para a farmácia básica. 55 mil. Isso daí não tem muito para o município fazer, porque é per capita do município, né? Ó, não tem o que o município fazer. Então, por isso, o município tem que entrar com recurso próprio. Eu sempre defendo a seguinte tese: quem quer trabalho de qualidade, vocês têm que pagar seus impostos, né? Porque assim, o prefeito vai ter que tirar de recurso próprio para sanar essa dificuldade, né, Rosa? E essa tendência, porque 55 mil em 4 meses. Fundo Nacional de Assistência Social, só 32.572,62 centavos.
onde o município, com recurso próprio dele, que complementa para cesta básica, algumas outras assistências, passagem, né? Está direto levando também o pessoal para fazer perícia, né? Então tudo isso é custeado. FNDE, PENAT, isso aí é para o transporte escolar, entendeu? Só não, esse valor de 9.785,58 não está condicionado ao transporte da creche, mas o governo federal só manda esse valor para o transporte escolar. Quer dizer, o governo do estado manda uma boa fatia, né, Rosa? E o restante também, um pouco, é complementado pelo município. Transferência do estado de Mato Grosso ao município. R$ 9.674.21,45, né, de ICMS, que chegou até agora. Lembrando que ICMS, IPVA, IPI são deduzidos para o Fundeb, né? São deduzidos 20% para o Fundeb. E muitas vezes esse valor não desce para os municípios, porque se o número de alunos for insuficiente a per capita, quer dizer, é rateado no Brasil, né, a diferença. Saúde do Estado, só veio até agora 250.880,06. Transferência do Estado, outro, 203.848,67. Educação do Estado, 163.250,04 centavos. Esse daí do Estado, da Educação, é para o transporte, né, porque agora houve uma mudança lá, né, nós que vai mudar. Fundo Municipal de Transporte, não mais FETAB, né? ICMS, perda do ICMS, então ali já está prevendo a perda que nós já tivemos. R$ 101.319,60 centavos. Um valor bem substancial, né, Moisés, assim, para essa perda, né? IPI, R$ 67.091,28 centavos. Isso aí é imposto sobre produtos industrializados. CID, que é a contribuição do domínio econômico, R$ 20.332,56 centavos. CF Petróleo Estado, R$ 8.263,34. Assistência Social do Estado, R$ 59,70 centavos. Foi o que nós... Isso daí é rendimento bancário, porque nem dinheiro caiu da assistência social. Vamos entrando na despesa. Quanto ao custeio da dotação atualizada, como você pode verificar, dotação inicial é de R$ 110.161,600, que é igualitária à receita. Para R$ 1 de receita, R$ 1 de despesa de forçado. Só que a dotação atualizada já foi em R$ 112.190.457,81. Lembrando que essa despesa, esses 2 milhões e pouco, é de superávit financeiro. À medida que vão solicitando, né, que vão podendo ser utilizados, a gente está já abrindo crédito, né, com aprovação, alguns com aprovação da Câmara, outros não há necessidade, porque já tinha a fonte do orçamento. Despesa paga até o quadrimestre, R$ 22.765.212,46. Lembrando que a despesa empenhada está em torno de R$ 36.123.895,93. Por quê? Porque muitas despesas dessas são empenho por estimativa. Normalmente a gente já empenha energia, telefone, algumas despesas de ação continuada, alguns contratos que nós temos de ação continuada, nós empenhamos até o final do ano. Então, por isso que às vezes a despesa está maior do que a paga, né? Tem em função disso que empenhou, mas já pagou 22 milhões. Média de despesa paga executada. Então, em relação ao orçamento, foi 20,29%. E a gente, né, até o mês de abril, quando eu falo quadrimestre, nós tínhamos, né, porque agora estamos em maio, mas até o primeiro quadrimestre, nós tínhamos um saldo de R$ 66.561,88. Variação, menos 15,34%. Quer dizer que a gente está até, em relação
ao saldo de dotação, a gente está gastando, porque, como eu falei anteriormente, menos 4, algum percentual lá em relação a arrecadado. Então, a gente está tendo ali em torno de 4 milhões no primeiro quadrimestre, né, por causa da despesa de ação continuada que foi por estimativa. Custeio. A despesa com custeio fica em torno de 10 milhões, 127, 701,87. Esse custeio são outras despesas correntes, né? Despesa executada por natureza, dotação atualizada e despesa paga. O verde é dotação atualizada e o lilás ali é despesa paga. Pessoal, nós já pagamos cerca de 12 milhões 551.824 reais e 2 centavos, a cerca de 29,43% em relação ao orçamento. Investimento, 16.498,70. Então, que for assim, despesa de dotação atualizada. Então, investimentos, vocês podem ver que foi realizado mesmo até agora. Amortização da dívida, R$ 69.187,87. Essa amortização da dívida, ela é a dívida fundada, que é do INSS, que é um parcelamento de 20 e tantos anos, né? Então, vai demorar. E a reserva de contingência ali, você pode verificar que também a dotação atualizada, porque no caso da saúde lá, principalmente no que refere assim, a OS, nós estamos tirando da nossa reserva de contingência para suprir a OS. Para poder, porque o que foi orçado, a gente paga cerca de 1 milhão, cerca de 1 milhão por mês, e foi orçado 5 milhões e pouco. Então essa conta não bate, não fecha. E na reserva de contingência foi deixado, pode ser verificado no orçamento, né? Foi deixado apenas 1 milhão. Então a gente está utilizando da reserva de contingência para suprir lá a despesa. E aqui nós temos a despesa por órgão, né? O verde, a dotação atualizada, e o lilás ali, a despesa paga. Foram pagos pela educação R$ 5.093.432,76. Ou seja, em relação à dotação atualizada, nós já gastamos 17,14 em relação à despesa paga. Secretaria Municipal de Saúde, R$ 9.316.572,94. Ou seja, 33,63% em relação à dotação atualizada, nós já gastamos até agora na saúde. Infraestrutura, R$ 3.157.878,77, 11,45%, que é da Secretaria de Obras, a infraestrutura. Planejamento, né, R$ 1.213.580,50, 18,87. Lembrando que lá na Secretaria de Finanças está contida a dívida fundada e também o precatório, porque o precatório até agora, até o primeiro quadrimestre, só tinha sido empenhado R$300 mil. A partir do próximo quadrimestre, vocês verão que o precatório, né, tem mais parte substancial empenhada. Secretaria de Assistência Social, R$ 632.989,97, 12,94. Administração, R$ 890.438,32. Despesa, né, paga. Câmara Municipal, R$ 1.173.495,11. Então, lembrando que a Câmara já consumiu 28,59%, né, do orçamento dela paga. Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, R$ 170.602,65, 5,68%. Gabinete do Prefeito, R$ 658.739,75, ou seja, 27,60% do orçamento, né, total, e esses 27% em relação ao pago. Secretaria de Meio Ambiente, né, 463, 469, 27,84%. Continuando,
Custeio, despesa executável por elemento de despesa. 39, que é outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 2.028.860,51, ou seja, com outras despesas correntes até a presente data, 12,93% pago. Material de consumo, R$ 1.241.835,75, 12,47% pago até primeiro quadrimestre. 85, contrato de gestão, R$ 3.985.430,56, 55,79%. Esses contratos de gestão estão incluídos a OS e o CORES, né? Então já foram pagos isso daí, exceto a dívida que eles estão tentando parcelar, a dívida da OS, porque a que veio de exercício anterior não estão inclusa aí nesses contratos de gestão. Material de distribuição gratuita, que tange medicamento, se porventura tiver cesta básica, R$ 159.714,71, ou seja, 7,86%. Serviço de TI, que é serviço de comunicação, software, inclusive a prefeitura que paga até o sistema de software de acordo com a lei do CEAPIC, para a Câmara Municipal, R$ 378.985,33 de todas as secretarias. Não é só do sistema contábil que paga para a Câmara, esse serviço da TI é de todos os sistemas que a prefeitura utiliza. Elemento de despesa não informada, ou seja, não definido, né? Porque é 00 lá a dotação atualizada, mas nós não utilizamos ainda. Serviço de consultoria, até agora que foram pagos no primeiro, 53.525. Contrato de rateio, né, com o CORES. Eu falei lá em cima que está lá em cima o contrato de rateio. Mas lembrando que nós temos um outro contrato de gestão com o CORES. Por exemplo, é o do SAMU. Né? Então aquele que for contrato de rateio está aqui embaixo. O que não for contrato de rateio está lá no contrato de gestão, que é 85. Esse contrato de rateio está incluído o contrato do CORES, que foram pagos já, né? Mas o do transporte, nós também temos um consórcio do transporte que nós pagamos. Obrigação tributária e contributiva, que é do INSS lá, R$ 245.966,88. Despesa de exercício anterior até agora, até o primeiro quadrimestre, ou seja, abril, nós só conseguimos ainda registrar R$ 457.895,51. Ou seja, esse dinheiro entrou no nosso orçamento de 2025. Lembrando que aí não estão todas as obras, não estão contido também o valor da OS, né? Então até agora, mês de abril, já foi registrada essas despesas aí que entram no nosso orçamento. Sentença judicial, 176.326.089. Tem alguns RPV que são ação que tem contra a justiça e algumas liminares também de medicamentos que estão todas contidas aí nesse sentenças judiciais. Lembrando que também para a despesa do investimento, né, a dotação atualizada hoje no momento, talvez porventura você não puder em arranjamento, é R$ 20.640.391.800. A dotação inicial era de R$ 22 milhões, ou seja, ela teve que suprimir para cobrir outras despesas que não estão postadas. Despesa paga R$ 16.498,70 com investimentos. Meta de despesa paga executada, então 0,8% em relação ao arrecadado. Então quer dizer que em relação ao previsto está menos 0,99,35% que é orçado para investir, que ainda não investiu, e porventura veremos se conseguirão também fazer esses investimentos. Lembrando-se que receita resultante de imposto orçada ali para cumprimento ali do MDE, que são os 25%, né? Tá, em torno da receita resultante de imposto, 24.546.297,5. Limite mínimo que ela teria que gastar, 6.134.26. Gasto com a manutenção de desenvolvimento 25, R$ 4.152.076,89. Lembrando que a diferença
entre 6 milhões ali e 4 milhões é 1.984.497,37 Então, quer dizer que ela está abaixo do limite legal, ela gastou 16,92%. Aplicação em NDE. Né? O certo era você livre, mas tudo bem que vai apurar no final do ano o limite de 25. Mas de acordo com o CIOP e com o governo federal, eles apuram durante o ano bimestral e durante o ano, né, prestação anual em relação ao empenhado. E durante o ano é referente ao liquidado. Porque talvez vocês podem questionar, mas ela tem mais empenhado, que são os empenhos por estimativa. Mas se computa o liquidado durante os bimestres. E anual é referente ao empenhado. Despesa com Fundeb. Aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação. Receita do Fundeb, 4.997.669,16. Essa daí, também eles fazem uma retenção do Fundeb. Então, ela limite o mínimo dos 70 que ela teria que gastar. Ela já gastou, que ela teria que gastar, né? Ela gastou 3 milhões, aliás, a previsão, né? Aliás, corrigindo, toda hora eu estou meio aqui, frustrante. 3.498.368,41. Só que ela gastou 3.828.029,23. Ela falou, mas ela gastou mais do que ela é permitido, sim, porque ela tem recurso de superávit financeiro em que ela pode gastar. E a aplicação dela foi 76,60%. O mínimo seria 70% por remuneração dos profissionais. Só que ela já gastou 76,60%. Diferença de R$ 329.720,82 a mais que ela gastou. Diferente dos 25% lá. Gasto com saúde. Aplicações e ações de serviço de saúde, ASP, né, que é apurado, que o mínimo seria de 15%. Aqui, neste momento, eu não estou falando de recurso vinculado, que é o recurso que vem do governo do estado, ou recurso que vem do governo federal. Resultante de receita, lá você pode verificar que 20 que são apurados, que podem ser como base para o limite, né, de gasto, é R$ 24.546.297,05. O que eles teriam que gastar, no mínimo, para atingir os 15% dos percentuais de acordo com a LRF, né, que tem uns artigos ali, né, artigo 56, 158 e 159, ela teria que ter gastado, né, 3.681.944,56. Só que, como é apurado, né, liquidado, ela já gastou 8.446.987,93. Ele está apurando isso aí, o sistema de pagamento direto. Isso aí agora é exportado direto do sistema contábil, Expert Volta. Ela gastou já em torno de 34,40% foi gasto com saúde até o primeiro quadrimestre. A diferença entre o mínimo e o que ela gastou é R$ 4.762.043,37. Lembrando que nisso daí também está incluso a OS, porque a OS até agora a presente data, né, e aí também no primeiro quadrimestre foi custeada com recurso próprio, não foi custeada com nenhum recurso vinculado. Limite para gastos de pessoal no município, né? A receita corrente líquida, apurada nos últimos 12 meses, porque para cálculo de pessoal você olha os últimos 12 meses. Quando chegar final do ano, quando é apurado o final, você verificará que aí ficará os 12 meses do ano em curso. R$ 97.712.012,84. Lembrando que o limite máximo, que é 60% entre os dois, seriam as dois segmentos, né, executivo, os dois poderes, né, executivo e legislativo. Gasto com pessoal foi no primeiro quadrimestre R$ 39.087.718,83.
em torno de 40%. A diferença é de 19.537, 688,87 centavos. Aí vamos ver aqui o pessoal somente do executivo. Aquilo ali estava englobado quando eu apresentei. Vocês podem verificar que a receita corrente líquida é a mesma mensurada no painel anterior. Limite máximo que o município poderia gastar com o pessoal, 54%, né? Seria R$ 52.762.866,93. Ele gastou até o primeiro quadrimestre R$ 36.744.367,11. Então, ele gastou, então, em percentual, 37,61, bem abaixo do percentual do limite máximo. A diferença, então, entre o limite máximo e o gasto de pessoal é de R$16.218.049,82. Vamos para o próximo painel. Legislativo. Limite de gasto de pessoal com o Poder Legislativo. Então, também o gasto do Poder Legislativo é mensurado pela receita corrente líquida apurada nos 2 últimos meses, né? Como eu já tinha falado já, receita corrente líquida. Então vamos lá, pelo máximo que a Câmara poderia gastar, lembrando que ela tem que observar também, né, a despesa dela é 70%, R$5.862.540,77. Gasto de pessoal, R$2.343.351,72. Então a Câmara está em torno de 2,40% do máximo de 6%. A diferença é de R$3.519.189,05. Como que nós temos esses dados lá na prefeitura, que nós somos obrigados a apresentar essa audiência pública? Porque todos os dados da Câmara são consolidados com a contabilidade da prefeitura. Quando a gente faz o balanço geral, a gente presta conta para o município. E quando é conta de gestão, cada ente presta o seu. Resultado primário, né? O resultado primário do município. Então, até a presente data, ele conta com resultado primário satisfatório, né? Então, essa é a meta, né? Está cumprindo, não está excedendo ainda, falando em relação aqui agora a essa gestão, né? Então, está bem tranquilo ali. Quando fala de sem RTPS, é porque o nosso é regime geral de previdência, e não regime próprio. Dívida consolidada, né? A meta da nossa dívida consolidada está bem tranquila também, como vocês podem verificar. Dívida consolidada, a que está registrada é 953.416,19. Essa foi registrada no balanço, quando fechou o balanço de 2024, tirado da Receita Federal. Então, a gente vai estar pagando a média de 17 mil e pouco por mês da dívida consolidada. Mas ela é atualizada a correção de juros e correção monetária, porque o parcelamento é por 20 anos. Então, essas daí são as metas apresentadas para vocês da audiência pública, né, do primeiro quadrimestre. Lembrando que, obrigado pela participação, nós estamos aqui disponíveis para alguma pergunta que a gente puder responder, e o que não puder responder também está disponível aqui na Câmara, né, o relatório da REL e da RGE, já foi encaminhado, né, claro, para vocês analisarem, e também esses slides aí agora, da ExpertDB.gov e do ForGov. Então, quer dizer, eles já estão linkados diretamente na contabilidade em que são atualizados os dados. Estou aqui disponível para quem agradeço a presença de todos. Quero lembrar bem que está aqui presente o vereador Pintinho, o Juninho, Alain, a Selva também, eles estão aqui presentes, né, porque eles chegaram assim um pouquinho, não tinha falado, mas eu agradeço a presença de vocês, participando, é assim mesmo que a gente trabalha, participando para ver qualquer crítica, qualquer ajuda, qualquer ajuste, vocês podem estar nos procurando também, para melhorar, né, na casa da transmissão. Não somos expertos, mas a gente está tentando, contando com a colaboração de vocês. Esse slide fica disponível também?
Não, o slide não vai ficar disponível. O que fica disponível está no site da MM, né, os anexos da LRF e também aqui da Câmara, você está entendendo? Já está colocado no site de transparência, vocês podem entrar lá e verificar, está no site de transparência da Prefeitura já, a REL e a FGF, né? A REL do primeiro bimestre, segundo bimestre, já encaminhei para colocarem, e a RGF, que é quadrimestral, né? Esse daí é porque é linkado direto no sistema. Né? Então, quer dizer, está bem explicado, né? Mas aí qualquer coisa, se a Bárbara quiser, a gente pode linkar, né? Tentar dar os prints e tentar disponibilizar junto com a ata. E também gostaria que os senhores presentes também assinassem aqui a presença de vocês. Peço mais uma vez, né? Desculpa por alguma coisa e agradecimento aos vereadores. Alguém tem que fazer alguma pergunta? Selma, que a Selma também participou lá, sempre participou também. Está tranquilo, obrigada pelas explicações, ficou muito bom. Pois é, e aí qualquer dúvida, né? No próximo quadrimestre a gente vem tratar aqui, também disponibilizando, a gente está tentando melhorar alguma coisa também no município, e a gente também vai querer sugestões de vocês também. Então tá, muito obrigada, agradeço a todos os presentes. Se depois quiser